Gente, ainda seguindo no governo Lula, bom, tem muitas pautas ainda hoje para falar sobre isso. Ainda não, né? Essa acho que é a última, se não me falha a memória. O Ministério da Educação lançou hoje um programa para garantir a alfabetização de crianças. Porque o que a gente tem de informação, de dado até agora, é que pelo menos 50% das crianças ainda não estão alfabetizadas. O número, gente, é grandioso. E olha, esse programa ele vai garantir que os alunos de 6 a 7 anos aprendam a ler e escrever com investimento de R$2 bilhões pelos próximos 4 anos. O programa inclui apoio aos estados e municípios na definição de políticas de alfabetização, 7.200 bolsas para os professores articuladores de cada região, distribuição de materiais didáticos e apoio para a construção de cantinhos de leitura, formação de profissionais, assistência financeira, premiação de iniciativas e por aí vai. A gente vai pegar esse tema, que é bastante importante, para chamar aqui o nosso entrevistado, que já está aqui na linha com a gente, vamos colocar o fone. Eu sempre esqueço do fone. A gente está com o Ivan Gontijo, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, muito obrigada por falar com a gente. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo. Oi, boa noite, Marcela. É um prazer aí falar com todo mundo do Flow News e os ouvintes. Ivan, eu citei aí só alguns pontos desse programa que foi lançado hoje pelo governo federal, desse investimento de 2 bilhões pelos próximos 4 anos e as principais diretrizes aí que foram apresentadas para garantir que crianças e alunos, né, de 6 a 7 anos aprendam a ler e a escrever dentro de um universo que é absurdamente assustador quando a gente olha, né, que mais de 50% das crianças não são alfabetizadas ainda. Esse tipo de iniciativa, claro, acho que é super bem-vinda sempre, né? Mas ela, de fato, pode ter algum efeito na prática? Perfeito, Marcela. Eu acho que, antes disso, é importante a gente fazer uma contextualização sobre quem são as pessoas que estão no Ministério da Educação hoje, né? E as principais lideranças do Ministério da Educação hoje, que é o ministro Camilo Santana e a secretária executiva Isolda Sela, eles têm uma coisa em comum, que é eles são do Ceará, né? E o Ceará, hoje, é o principal caso de sucesso de alfabetização no Brasil, né? O Ceará começou com uma política chamada PAIC, né, que é o Programa de Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, em 2007, e desde então o Ceará tem obtido resultados impressionantes na alfabetização. É de longe o estado que tem os melhores índices, mesmo sendo um estado com condições socioeconômicas desafiadoras, né? Então, parte da explicação de por que o Camilo e a Isolda estão no MEC é porque eles fizeram um trabalho no Ceará. A secretária Isolda, a executiva, foi secretária durante 2 mandatos no Ceará, e o carro-chefe cearense era uma política de alfabetização em regime de colaboração, ou seja, como que o Estado poderia ajudar os municípios a melhorarem as suas políticas de alfabetização. E agora o que eles estão tentando fazer no MEC é replicar a experiência do Ceará para todo o Brasil. Então, é uma iniciativa que aponta na direção certa. Esses elementos que eles estão trazendo já deram resultados em termos práticos no Ceará, né? Então, eu acho que é uma iniciativa que vai na direção correta, mas quando a gente fala de educação e de implementação de políticas educacionais, a gente sabe que colocar no papel é a parte mais fácil, né? O diabo está na implementação. Então, a gente precisa acompanhar como vai ser feita a implementação dessa medida, mas que, sem dúvida, é uma medida que pode ter, sim, efeitos na prática. E quando a gente fala na prática em educação, é na aprendizagem das crianças, bastante amplos. Legal. Ivan, estão aqui comigo a Paula e o Zé Brito. Fiquem à vontade. Eu vou perguntar para o Ivan... Por favor. Não, Ivan, que a gente estava... quando eu li sobre esse assunto, eu até vi que ele não deu, o presidente do governo federal não deram diretriz, não falaram, né, exatamente como vai ser, falaram do valor em 4 anos. Eu queria perguntar para você se você acha que esses 4 anos
Esse é um tempo necessário, porque eu vejo a educação, quando a Marcela lê aqui os dados, que 50% das crianças não são alfabetizadas, é um buraco tão estrondoso que a gente tem, e isso impacta lá na frente a oportunidade de trabalho, tanto que a gente sabe que, inclusive, o mercado de trabalho está completamente prejudicado no futuro por conta da pandemia e que a gente teve já esse buraco que a gente tinha na educação ainda maior. Você acha que esses 4 anos são suficientes? E se são, Ivan, o que tem que ser feito prioritariamente nesses 4 anos desse investimento para se conseguir dar procedimento depois, independentemente de quem esteja no poder daqui a 4 anos, para se ter essa garantia de que esse programa vai continuar? Perfeito. Esse é um debate muito interessante, porque tem muita gente que fala assim, a educação demora muitos anos para dar resultado, porque realmente é um processo de longo prazo, que envolve muita gente. Isso é verdade. Só que, ao mesmo tempo, essa não pode ser uma afirmação que paralise os gestores públicos. Porque, muitas vezes, o que acontece? O gestor público vai falar assim, putz, se eu asfaltar a rua, construir uma ponte, isso vai ser visível. Agora, melhorar a qualidade das escolas, o resultado vai demorar, até ter avaliação nacional e chegarem os resultados, isso vai demorar, a população não vai saber. Mas o que as experiências de sucesso mostram, inclusive o caso do Ceará e de Pernambuco também, é que em praticamente 2 mandatos, então, de 6 a 8 anos, dá para surgirem resultados muito robustos. Então, o Ceará, por exemplo, criou essa política, né, de alfabetização em 2007, e já em 2013 aparecia como um dos destaques nas avaliações. Pernambuco também, em 2003, criou as escolas em tempo integral e pouco tempo depois já conseguiu resultados muito interessantes. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque em educação dá para ter resultados em 2, 3 mandatos, desde que tenham 2 coisas, que são as mais importantes. Uma primeira, um bom conjunto de políticas. Então, do ponto de vista técnico, você precisa dar um bom material didático para os professores alfabetizadores, dar uma boa formação, mas também tem um desafio, que é o desafio político. Como que as lideranças políticas vão priorizar a educação na sua agenda? Porque se o prefeito, por exemplo, não adianta nada eu ter um super programa desenhado pelo governo federal, com um monte de incentivo, um monte de ferramentas, se o prefeito das cidades não blindar a secretaria de interesses político-partidários, não colocar um secretário ou uma secretária comprometidos. Então, quando a gente fala de educação, sempre tem esses 2 desafios que a gente precisa olhar. O desafio técnico, que são as políticas, e num primeiro momento, parece que o compromisso parte de uma premissa muito importante, que é o caso cearense, mas também precisa olhar, os governadores vão estar comprometidos de fato com a agenda da alfabetização? Os prefeitos, que são quem detém o comando das redes municipais, né, e são nos municípios que acontece a alfabetização, vão priorizar de fato essa pauta? Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar sobre esses 2 prismas. Ivan, você colocou algum filtro na sua câmera que tá meio roxo, meio azulado? Eu percebi, eu não sei se fui eu, porque eu Foi ele mesmo que fez? O que é? Sair, entrar. Você consegue fechar e sair de novo? Consigo, sem problemas. Então tá, daqui a pouquinho a gente vai falando aí, daqui a pouquinho então. Mas ele vai sair do ar? Sai, né? Bom, não, interessante, né, isso que ele falou, porque se perguntou dessa questão do tempo, né? Se for pensar de 2007 a 2013... Deu 7 anos, Mas assim, não é tanto tempo assim, não, né? A educação básica é um investimento, né? A gente vê muito isso, inclusive é uma pergunta que eu vou tentar fazer para eles, quando ele voltar. Não, vai rolar. Mas porque hoje mesmo o presidente Lula falou que o Fernando Haddad foi o melhor ministro da educação que já teve, né? E jogando uma pressão pro Camilo, né? Pro nosso ministro. E olha que o Ivan falou tudo do Camilo, ou Exatamente. seja, o exemplo do porquê que ele tá lá. Ele voltou, inclusive. Voltou. Ivan, a gente tava aqui já. Roxo. Tirou o filtro, né? Vai com a cara lavada. Tô zoando, Ivan, brincadeira. O Zé Brito vai te fazer uma pergunta. Oi, Ivan. É que eu entendo a educação básica como um investimento, de fato, né?
Hoje o presidente Lula disse que o Fernando Haddad foi o melhor ministro da educação que o Brasil já teve, nas palavras dele, né? E até jogando uma certa pressão para o Camilo. Eu queria... Com essa crise dos ministérios, a gente vê muito dinheiro também. Muito que você falou vem da questão orçamentária, né? A gente está vendo o arcabouço fiscal, tudo. E o governo Lula foi eleito com uma proposta de mudanças políticas, né? No final do ano passado, o governo Bolsonaro promoveu um bloqueio de verbas destinadas ao Ministério da Educação, tive universidades federais com atrasos, né? Isso foi amplamente divulgado pela imprensa, né? E aí eu queria saber, claro que isso aí já é mais lá na frente, mas como a educação básica ela é fundamental para levar mais, né, estudantes para as universidades, eu queria ver qual é a sua análise disso. Perfeito. Tem uma coisa que a gente fala muito no Todos pela Educação, que é a seguinte: a educação ela não vai ser capaz de resolver todos os problemas do Brasil. Mas todos os principais problemas do Brasil, ou seja, esse crescimento econômico claudicante que a gente tem, a alta desigualdade, os serviços públicos muitas vezes deficitários, eles passam por uma solução também educacional. Então, assim, a educação ela tem que ser central num projeto de desenvolvimento de um país. A gente não consegue listar uma nação desenvolvida que em algum momento da sua história não priorizou a educação de fato, né? E quando a gente fala de nação desenvolvida, é uma nação que a população consegue realizar seus projetos de vida, que tem níveis de desigualdade aceitáveis, que tem condições econômicas favoráveis. Então, a educação ela realmente é central. Agora, uma questão importante a gente dizer, que eu acho que é sempre legal falar nesses espaços, é que tem muita gente que quer colocar uma visão de que a educação é um cenário de terra arrasada, né? A educação pública é tudo ruim, na minha época que era bom, na minha época as escolas públicas eram maravilhosas, hoje a escola é só aluno agredindo o professor, ninguém quer saber nada de nada. Isso é uma visão distorcida da realidade, né? Primeiro porque a escola pública no Brasil, ela foi universalizada só no final dos anos 90. Então, aquela escola pública que a gente ouve muitas vezes as pessoas mais velhas falarem, era uma escola pública maravilhosa, era uma escola que era para poucos, né? Então, o Brasil, desde 1988, tem avançado num processo de inclusão na educação básica. Então, cada vez mais estudantes matriculados, as escolas com melhor infraestrutura. Então, de 1988 até 2018, sem dúvida que o filme da educação básica no Brasil é muito positivo. E aí, com alguns ministros, não só o Fernando Haddad foi um ótimo ministro, no governo Fernando Henrique, o Paulo Renato também. Então, com avanços muito grandes nessa área, ou seja, o filme muito positivo, mas como o buraco era muito embaixo, porque a gente começou muito depois, a fotografia ainda era meio desafiadora. Como é hoje, a gente vê que 40% das crianças não tem, 60% das crianças não tem alfabetização adequada. De 2018 para cá, a gente teve basicamente uma tempestade perfeita quando a gente fala em educação básica. Você teve uma pandemia e um governo que não priorizou efetivamente a educação básica. Então, as principais pautas do governo Bolsonaro, né, o homeschooling, as escolas cívico-militares, são pautas muito mais do campo de costumes do que propriamente dialogam com os desafios reais das escolas e dos professores. Então, esse atual governo, né, tem tentado um processo muito forte de reconstrução na educação. Porque, como você disse, ano passado foi o menor orçamento da educação em 10 anos no Ministério. Então, eles estão com um mato muito alto, desafio muito grande, para tentar reconstruir algumas bases desse processo educacional do Brasil, que vem sendo exitoso de 1988 até 2018. Ivan, a gente sabe, né, como você está falando aí, que os problemas são muitos para a gente conquistar um nível ideal aí da educação básica. Mas quais que são os principais problemas que são encontrados no meio do caminho? É falta de investimento ou a política não chega ali na ponta? Como é que é? Perfeito. O principal problema da educação básica no Brasil é o que a gente chama de crise de aprendizagem, né? Então, hoje a gente conseguiu no Brasil garantir que boa parte das crianças estejam na escola, né? Então, quando a gente olha para
o ensino fundamental, ele está praticamente universalizado. Você tem desafio de acesso basicamente só na creche, de 0 a 3 anos, que é uma etapa não obrigatória. Então, o Brasil conseguiu vencer o primeiro desafio do acesso, ou seja, colocar todo mundo na escola. A gente saiu muito atrás dos países desenvolvidos, mas se você olha para países, alguns países da América Latina, da África, da Ásia, eles ainda não superaram isso. Então, o Brasil conseguiu superar esse primeiro momento. O desafio é que as crianças estão dentro da escola hoje, mas estão aprendendo muito pouco. E aí a gente pode ficar horas aqui falando vários dados que ilustrem isso. Então, esse dado da alfabetização é um. Tem um outro dado interessante, que de cada 10 crianças, 10 adolescentes que terminam o ensino médio no Brasil, apenas um tem aprendizagem adequada em matemática. Então, você tem uma crise de aprendizagem. O desafio é como que a gente consegue reverter isso. E para reverter isso, a gente precisa olhar para uma série de elementos. Então, a gente precisa de uma visão sistêmica. Mas se eu tivesse que falar da mesma forma que tem aquela frase famosa, né? É economia estúpido. Quando a gente fala em educação, é o professor estúpido. Se a gente não olhar para a figura do professor, que é o principal responsável pela aprendizagem das crianças, então, como que eu tenho atraído os jovens para a profissão docente, como que eu formo esse professor, como que eu seleciono ele para entrar na rede pública, como que é o desenho da carreira do professor, quais formações que eu ofereço para ele, a gente não vai conseguir resolver os problemas mais estruturais. Então, da mesma forma que a educação ela é estrutural para a gente resolver o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, a gente não consegue resolver os problemas educacionais sem passar pela figura do professor. Então, essa agenda de como que a gente valoriza os professores, garante que eles estejam com boas condições de trabalho, motivados em todas as escolas, eu acho que é um desafio que a gente precisa vencer e a gente ainda está muito distante disso. Então, só para ilustrar um dado que eu acho que é interessante trazer, que é pouco falado, hoje, de cada 10 professores que estão se formando nas universidades, né, nos cursos de preparação para se tornarem professores, 6 estão fazendo curso EAD, que não preparam adequadamente os professores. Então, eu acho que essa é uma agenda que a gente precisa colocar muita atenção. Como que a gente forma, como que a gente paga, como que a gente cuida dos nossos professores no Brasil. Até para quererem ser professores, né? Essa pergunta até que eu vou fazer. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de brincar em casa de ser professora. Você não vê mais isso, né? Porque, na verdade, Ivan, é isso que você estava falando, é uma defasagem. O professor, ele ganha muito mal. A gente sabe disso. Então, a gente tem, por exemplo, no final do ano passado, a gente teve um aumento salarial para os próprios políticos votado por eles mesmos, mas não acontece isso, por exemplo, para os professores. É muito difícil, tem a paralisação. Com a paralisação, você afeta também as escolas, a alfabetização, os estudos, enfim. E fora que a gente está tendo, infelizmente, aqui no Brasil, com um número maior de ocorrências que a gente tinha antigamente, a questão da segurança. A segurança para esse professor trabalhar. O papel desse professor dentro da sala de aula, que ele, em muitos momentos, está sendo ele o educador ali, mas também o receptor de algum tipo de violência, né? E ainda dá aquele sentimento na gente, porque nós vemos o potencial dos estudantes. A gente vê, volta e vem. Estudantes são premiados em Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Robótica, estudantes que conseguem bolsa nas melhores universidades do país. Não, e esse exemplo que o Ivan citou é ótimo, né? Do Ceará mesmo, não é falando de político A ou B, mas de uma política que foi eficiente e que trouxe um resultado, né, Ivan? Exato, acho que esses pontos que vocês trazem são muito interessantes, porque em educação a gente já tem os elementos do que funciona, né? Educação a gente tem, por exemplo, o IDEB, né, que é um índice bem conhecido. Eu consigo saber de 0 a 10 qual que é a nota de uma escola, qual que é a nota de uma rede de ensino, né? Qual que é a nota de um estado. A gente tem esses indicadores muito sofisticados, para saber o que funciona, onde tem dado certo. Eu acho que foi um grande ganho agora essa equipe no Ministério da Educação, porque são poucos os ministérios que têm o privilégio de terem lideranças que são pessoas que já fizeram acontecer e já sabem o caminho
nos estados e nos municípios, né? Quando a gente olha, aqui não fazendo nenhuma comparação, né? Mas no Ministério da Saúde, por exemplo, você não tem uma pessoa que foi uma pessoa que tem muita experiência, etc., mas é uma pessoa que foi secretária de um caso de sucesso na saúde, entre outras áreas também, né? Então, na educação, a gente está tendo esse privilégio hoje de ter uma equipe que já conseguiu bons resultados. O desafio que eles têm é como replicar o que eles fizeram, que foi um trabalho grandioso, mas num lugar pequeno, que é o Ceará, para o Brasil todo. E eu acho que essa política hoje que eles lançaram, né, foi uma primeira tentativa super importante, mas o Ministério da Educação vai precisar entregar muita coisa durante esses 4 anos e com uma visão sistêmica, que isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Todos pela Educação. Não adianta o Ministério da Educação escolher também só 3 prioridades. Eu vou olhar só para a alfabetização, para o novo ensino médio e para o tempo integral. Se ele não olhar para outras questões, como, por exemplo, a formação inicial de professores, a atratividade da carreira, o Ministério da Educação pode, por exemplo, avançar em medidas para melhorar a atratividade da carreira, como, por exemplo, concessão de bolsas para estudantes que optem pelas licenciaturas. Então, o Ministério da Educação precisa também estruturar uma agenda ampla, uma visão sistêmica de quais vão ser as prioridades, porque dá para fazer muita coisa nesses 4 anos com condições políticas adequadas. Eu vi até que vocês estavam falando, né, da articulação política do governo, que está muito frágil, a ministra do Turismo, que tá para cair. Na educação, você tem um cenário que você tem na liderança do Ministério um presidenciável, né? Isso já dá uma estabilidade maior, e foi montada uma equipe técnica muito qualificada, com pessoas que são da área da educação, pessoas que já conseguiram bons resultados em estados e municípios. Então, a gente tem uma oportunidade agora muito grande para conseguir dar passos importantes nessa política tão relevante para o desenvolvimento do país. Perfeito, Ivan. Obrigada por falar com a gente. Ivan Contígio, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Muito obrigada. Tomara que dê certo, né? Tomara que a gente consiga caminhar aí melhor para as nossas crianças. Uma boa noite, até mais. Obrigado, viu? Foi um prazer conversar com vocês. O papo foi ótimo. Valeu, obrigada. Gente, vou tirar o fone aqui que fica mais fácil de falar.